Telas, 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 a gente precisa falar disso, porque eu acordei hoje de manhã com o WhatsApp de um adolescente que eu estou atendendo, ele me dizendo que ele está ansioso, e eu estou até medicando ele, nós estamos ajustando a dose, mas aí eu mandei a mensagem para a mãe, e aí, o que vocês acham que a mãe falou para mim? Sim, doutora, ele está realmente usando a medicação, mas ele fica muito tempo na tela. E os adolescentes não têm essa noção do quanto a tela gera ansiedade, né? Eles não fazem essa conexão. Para eles, usar a tela não tem mal nenhum, né? E aí, eu vou contar que esse adolescente, ele fica muito em casa, porque a região onde ele mora é perigosa, a mãe tem medo, parece que já teve sequestro na região, enfim, existe um medo, né? Então ele fica muito fechado. A Sociedade Brasileira de Pediatria fez um documento, eu achei isso assim, a gente precisou fazer um documento estimulando as pessoas a ir para a natureza. O ser humano precisa de contato com a natureza. A gente precisa escutar os passarinhos, sentir o vento, botar o pé na terra, né? A gente não é máquina, a gente não é robô e a gente precisa disso. E o que a gente fez? A gente foi morar em prédio e a gente botou as crianças tudo fechada dentro dos apartamentos. Por que durante a pandemia as pessoas mudaram de virar e viver em apartamento? Então, eu entendo que nós seres humanos adultos não estamos sã da consciência, né? Porque a gente precisa, nós somos animais, pessoal, nós somos animais, mamíferos. E a gente precisa do contato com a natureza. E por que eu estou falando tudo isso da natureza, que nós somos animais, somos mamíferos, que você deve estar se perguntando, o que tem a ver com a tela, doutora? Eu vou fazer um papo reto hoje aqui sobre nosso desafio de lutar contra as telas. A gente precisa lutar contra as telas, porque nós estamos fazendo uso indevido, nós estamos fazendo uso abusivo, é isso que chama. E nós estamos deixando os jovens, os adolescentes dependentes de telas. E a gente não pode ficar quieto vendo tudo isso acontecer, principalmente quem é mãe de adolescente. O que a gente faz errado? A gente quer cortar o Wi-Fi. Cortei a internet, doutora. É assim que as mães falam. Cortei a internet. Agora a gente vai conversar. Chega de internet. Aí o que você vai conseguir no seu filho adolescente? Revolta, né? E nós temos que ter essa consciência. Somos nós as adultas, e eu falo assim, o cérebro adulto é nosso, não é da criança, não é do adolescente. Eles não têm condições de ter responsabilidade sobre o uso das telas. Até porque essas telas, elas foram feitas especialmente para dominar, eu gostei de falar assim, dominar o cérebro do seu filho. Né? As telas dominam o cérebro. E não é uma questão dele querer ou não querer, dele deixar de querer ou de vontade, porque libera substâncias, são reações químicas no cérebro. Eu sei, tem adulto que não consegue se livrar. Eu tenho amiga adulta que fica com o celular o tempo todo na mão. Adulta. Então, o controle que a gente tem que ter em relação às telas, né? Nosso desafio não é dessa forma coercitiva que fala, né? Não é impondo, não é de frente. Por quê? Porque quanto mais a gente faz isso, mais a gente abala a autoestima dos adolescentes, dos nossos filhos, e mais ainda a gente destrói a confiança. Né? Destrói a confiança com ele. E os sintomas de ansiedade vão piorando com o uso da tela. Então, é assim, quanto mais você pega no pé, mais ele vai querer usar a tela, porque ele vai estar mais distante de você, mais isolado ele vai estar, mais consumidor da tela ele vai estar. Então, é uma bola de neve que só vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente tem que saber, o letramento digital, que é o termo que está se dizendo, ou uma dieta midiática, é a gente saber fazer o bom uso das telas. Não demonizar as telas, tecnologia, porque tem muita coisa boa, nós estamos aqui falando, transmitindo conhecimento através das telas, mas a gente precisa fazer o bom uso dela, né? Então, o quanto tempo eles ficam, é o que eles estão consumindo e com quem eles estão falando. Então, a nossa atenção, nosso olhar, o nosso monitoramento tem que ser para isso, para os alunos, quando vão atender os adolescentes, falam, ela fica tantas horas na tela. E eu pergunto, mas aonde? Em que rede ele está?
é no TikTok? Quanto tempo é do TikTok? Quanto tempo é no YouTube? O que ele está assistindo no YouTube? Quem é a pessoa que ele está ouvindo falar no YouTube? É isso que a gente precisa descobrir, porque sabendo o que ele está consumindo, a gente está sabendo do adolescente, o que está interessando ele, o que está influenciando a cabeça dele. Então, é saber o que e com quem, né, ele está se relacionando no digital. Como que a gente pode fazer o jeito certo do letramento digital ou da dieta midiática, que é como fazer o bom uso das telas e não um uso de dependência, um uso abusivo, que está fazendo mal para os nossos filhos, está minando a saúde emocional. Filha, me mostra o que você está curtindo aí, o que você está vendo no TikTok. E aí você vê a primeira coisa... Já... Nossa, que besterol isso daí, que nojeira isso que você tá vendo, que educativa essas letras das músicas que você tá vendo. A gente já critica, a gente já joga um julgamento, percebe? Então, primeiro, tenha um interesse, abra para a conversa. Por quê? Porque eles não estão pedindo o nosso julgamento, o que a gente pensa daquilo ali. O adolescente, ele já tem a opinião dele, ele tem a opinião própria dele. Não quer dizer que está certo, e nem que você não deva fazer nada, né? Que você deva concordar com as opiniões do seu adolescente, claro que não. Eu estou dizendo exatamente o contrário aqui, que eles ainda precisam de nós. Com o adolescente, não dá para a gente impor e dizer, vai ser desse jeito e pronto, ponto final, né? Tem que ser uma conversa, tem que conversar, porque o adolescente vai fazer o que ele quiser, independente do que a gente fala ou não. E aí é onde começam os conflitos, aonde começa a guerra. Então, o que a gente precisa? A gente precisa conversar. Bora combinar junto? Vamos combinar junto? Vamos limitar? Ó, vou baixar esse aplicativo no seu celular. Eu sou sua mãe, quero te proteger. É para sua segurança. Vamos combinar junto? Quantas horas você vai? Não é só as horas, tá, pessoal? É quais as redes que ele pode navegar. Existem vários aplicativos. Eu fiz o e-book, já mostrei aqui para vocês. Tem o e-book, tem lá 6 aplicativos que diz o que cada um faz no celular, o que ele monitora, quem não monitora, você pode escolher, dependendo da idade do seu filho, né? Então, a gente tem várias formas de monitorar e pode fazer isso junto com eles, né? Não é aqui, dá aqui seu celular que eu vou baixar o aplicativo. Não, você vai construir isso junto com ele, né? Você vai conversar, você vai combinar com ele, ele tem que participar. E aí, qual é o segredo da história? Onde que está o segredo? O segredo para a gente conseguir precisa fazer sentido para o adolescente. Ele tem que entender o motivo da sua proteção, da sua segurança, do que você está falando. Ele tem que confiar na sua segurança, no que você está falando. E para ele confiar, precisa fazer sentido para ele. Não é só dizer, não vai porque eu não quero. Não vai porque eu sou adulta, eu sei o que vai acontecer, o que pode acontecer de perigoso, da consequência. E você, com o seu cérebro, você ainda não pensa na consequência.